Olá, meus alunos EJA, etapa 5. Eu estou aqui para que a gente tenha uma aula de língua portuguesa juntos, para que eu consiga facilitar para vocês a interpretação da atividade número 6, que vocês já devem ter pego na escola, mas se alguém ainda não pegou, temos tempo. Até em setembro teremos uma próxima entrega de atividades e essa atividade que eu estou passando para vocês aqui, ela já deve ser entregue naquela data. Então, gente, essa atividade 6 aí, ela tá nesse formato aí, vocês vão receber lá impressa, né? Talvez alguns tenham dúvidas, alguns não consigam se organizar, porque nesse momento nós temos que fazer uma organização e tentar estudar em casa, né, para que a gente consiga recuperar um pouquinho aí das leituras em língua portuguesa. E a minha intenção aqui é ajudar vocês, então, para que vocês consigam realizar essa atividade e entregar no prazo, ok? Então vamos lá. Antes de tudo, organizem o espaço de vocês para estudo, tentem ficar num lugar mais silencioso, onde não tem muita gente passando. E se tiver alguém aí ao lado de vocês, de repente façam essa pessoa participar junto com vocês para ver a importância, porque através dessa atividade eu vou conseguir avaliar vocês para que vocês possam ir para a próxima etapa com uma boa leitura, certo? Então vamos lá, vamos começar a leitura da nossa atividade. Primeira coisa, colocar o seu nome e a data, seria dia 11/8 agora, né? A entrega vai ser posterior. Sempre ler as orientações gerais, gente, de qualquer documento, de qualquer atividade que vocês venham a receber, porque a gente não deve assinar nada sem que a gente tenha lido, tenha entendido, né? Porque aí o papel ele diz muito, né, sobre as questões sociais que a gente tem que assumir aí, tá? Preste atenção às explicações, então todas as perguntas que vocês têm aí, prestem atenção no que a professora está pedindo. Ela vai ser entregue, essa atividade precisa ser entregue valendo nota. E esse aqui é meu telefone, aqui ao lado, ó, gente. Meu telefone para que vocês entrem no grupo da turma e possam tirar as dúvidas que cheguem aqui, que vão surgir aí com as atividades, né? Por enquanto é o prof de português que está lá, os outros professores, se vocês quiserem, eu posso adicionar, certo? Então vamos começar nossa aula lendo o título. E diz assim, leitura de textos narrativos. Quer dizer, nós vamos ter mais de um texto e os narrativos são aqueles textos que contam histórias. E a primeira pergunta é, você gosta de ler? E vocês aqui vão responder. Qual tipo de leitura é de seu agrado? O que vocês gostam de ler? Sendo sinceros, né, gente? Você conhece o gênero fábula? Já ouviram alguma fábula, alguma história que se chama fábula? Que histórias você ouviu em sua comunidade na escola, na qual aparecem animais, plantas ou objetos como personagens que falam e agem como nós, seres humanos? Então aí, vocês já leram textos onde os animais e os objetos falam? Quais as fábulas você conhece ou já leu? Quais dessas histórias você se lembra? Você sabe qual a finalidade da fábula? Para que servem esses textos onde os animais e os objetos falam? E quais são as características desses textos? Será que esses textos que têm animais e objetos, plantas falando, eles são iguais aos outros textos que a gente conhece? Então, vamos pensar nesse tipo de texto, nesse gênero de texto que é a fábula. Vamos ler juntos aí. Uma fábula é um texto narrativo que tem uma intenção, um objetivo, pois tem sempre uma moral, uma lição para passar. Os personagens geralmente são objetos, animais ou coisas que falam. Eles têm características e virtudes dos humanos. O cenário e os assuntos podem ser variados e de acordo com os personagens. Então vamos lá, ler uma fábula. Ela não é longa, ó, gente, é uma fábula curta. A Assembleia dos Ratos foi escrita por Esopo, tá, gente? Esse aqui é o autor.
Era uma vez uma colônia de ratos que viviam com medo de um gato. Resolveram fazer uma assembleia para encontrar um jeito de acabar com aquele transtorno. Muitos planos foram discutidos e abandonados. No fim, um jovem e esperto rato levantou-se e deu uma excelente ideia. Vamos pendurar uma sineta no pescoço do gato e assim, sempre que ele estiver por perto, ouviremos a sineta tocar e poderemos fugir correndo. Todos os ratos bateram palmas. O problema estava resolvido. Vendo aquilo, um velho rato que tinha permanecido calado levantou-se de seu canto e disse: "O plano é inteligente e muito bom. Isto, com certeza, porá fim às nossas preocupações. Só falta uma coisa. Quem vai pendurar a sineta no pescoço do gato?" Silêncio geral. Moral da história: falar é fácil, fazer é que é difícil. E vocês têm aí a fonte de onde a prof tirou esse texto. Então, gente, para que vocês possam curtir essa leitura, lembrem dos personagens, onde aconteceu a história e qual é o assunto que eles estão colocando aí em debate. Leiam em voz alta os textos que vocês acharem interessantes, principalmente as histórias. Vocês vão conseguir pegar mais o sentido, vocês vão conseguir curtir mais esse texto. Agora vocês vão responder. Nessa perspectiva, o assunto principal do texto em estudo vão assinalar uma das alternativas que mostre sobre o que o texto fala, a fábula fala. Pelo modo como se aborda o assunto, podemos dizer, quanto à tipologia textual, que o texto Assembleia dos Ratos é uma fábula, uma conta, um conto ou um artigo. Não sabem o que significa qualquer um desses textos? Tentem pesquisar, saber o que cada um é. 3. Adjetivo é uma palavra que caracteriza ou qualifica, na verdade, os seres humanos. Ó, gente, aqui está a explicação do que a prof vai pedir. Então, o adjetivo entre os citados abaixo, que caracteriza o rato que discordou da luminosa ideia, é: qual é a característica do rato? Dentre essas aí. 4. Na frase silêncio geral, no último parágrafo, a expressão destacada foi empregada no sentido de silêncio geral tem o mesmo significado de qual destas alternativas? Tem que ler a alternativa e ver se ela combina com silêncio geral. No texto, tá, gente? Observe a expressão: resolveram fazer uma assembleia para encontrar um jeito de acabar com aquele transtorno. O item que serve de sinônimo é um significado aproximado da palavra destacada. Então, qual é a palavra destacada aí? Então, uma assembleia para encontrar um jeito de acabar com aquele transtorno. A palavra destacada é transtorno. Talvez não esteja grifada aí no texto de vocês, mas já estão vendo aqui comigo qual é a palavra. Versus rataria, aborrecimento, destruição e sineta. Transtorno significa o que lá no texto? Então, depois de assinalar as alternativas corretas, vocês vão se lembrar das características dessa fábula e vão fazer um resumo aí no caderno de vocês, como são os personagens, o cenário, o assunto e o narrador da fábula Assembleia dos Ratos. Agora, para a gente trabalhar a fábula, nós temos que diferenciar ela de algum outro tipo de história, que nós chamamos, nesse caso aqui, de conto. O que é um conto? Também é um texto narrativo que tem uma intenção, que tem uma lição para passar. Os personagens no conto, diferente da fábula, que são animais e outras coisas que falam, geralmente no conto são humanos. Existe um narrador ou não, que é aquele que conta a história. Ele tem conflitos e uma situação a ser resolvida. Os cenários e assuntos podem ser variados também, como a fábula, e de acordo com os personagens. Agora, vamos ver quais são as características do conto em relação a uma fábula, diferente de uma fábula. As Fadas aqui foi escrita por Charles Perrault, só que As Fadas é um texto que é um conto, que é diferente lá da fábula, e vocês têm que pensar nessas diferenças. Leiam esse texto aí, ele é um pouquinho mais longo, até porque um conto ele traz uma história. Não sei se vocês lembram dos contos de fada, algum conto de terror. Todos esses contos, eles também, têm uma moral da história, mas o conto às vezes é um pouquinho mais longo, né? E com um pouco mais de detalhes.
Aqui sobre esse conto também vocês vão fazer vão colocar algumas respostas. Quem é o autor? Que é, olha a explicação aqui, ó, que é aquele que escreveu o conto. Destaque em cores diferentes as falas nos diálogos, atribuindo uma cor para cada personagem. Então, vocês vão ver que personagens falam. Por exemplo, aqui, vocês têm: como foi, filha? Qual a cor que vocês vão escolher para colocar aí a fala, que é diferente da filha? Quem é que está falando com ela? Então, vocês vão, por exemplo, grifar com lápis de cor, pintar essa fala aí, no caso de quem é. Sempre que aparecer a fala dessa mãe aqui, ó, como foi, filha, vocês vão pintar de uma cor só. Digamos que eu escolha para mãe a cor vermelha. Então, eu vou grifar de cor vermelha a fala dessa mãe, certo? E assim, do início ao final do texto. 8. Marque no texto quais são as falas dos personagens e qual é a parte do narrador. Então, vai lá nos personagens, vocês sabem que já estão coloridos. E o que é o narrador? É quando ele fala. Por exemplo, ele diz assim: ninguém queria brigar com o pobre miserável. Então, ela foi a um canto da floresta onde morreu. Isso aqui é o narrador que está falando, não é um personagem que está ali na história que fala. Então, como vocês vão ter as falas dos personagens agora aqui, ó, por exemplo, com uma cor, vocês vão me dizer que o resto do texto, então, é do narrador. Essa diferença, essa separação que eu quero que vocês façam. 9. O narrador é também um dos personagens da história. Ele participa da história, gente. Quem narra a história participa dela ou não? Sim ou não e por quê, tá? Quem era a velhinha à beira da fonte e que dom concedeu à moça? Interpretação do texto, tem que pegar a informação lá dentro do texto. Qual foi o comportamento da mãe ao ver o que acontecia quando a boa filha lhe falava? Gente, essas perguntas aqui a gente não precisa copiar do texto, tá? A gente escreve com as nossas palavras o que a gente entendeu lá do texto, o que aconteceu, tá? Não tem nada dessa de pegar e lá no texto copiar, copia e cola aqui, tá? Escreva com as suas palavras. Qual foi a reação da mãe ao ver o que se passava? Também. O que ela mandou a filha Joaquina que fizesse e por quê? Então, mais uma questão para escrever com as suas palavras. O que aconteceu depois que Joaquina foi até a fonte e encontrou com a velhinha? O que aconteceu? Quais as diferenças entre uma fábula e um conto, conforme os dois textos anteriores, quanto aos aspectos abaixo? Então, personagem, cenário, ação, qual é a diferença entre aquele texto Assembleia dos ratos e as fadas do Perrault, né? Então, de Charles Perrault. Então, vocês vão escrever as diferenças entre os textos e não sobre a história. As diferenças na estrutura. Quanto aos personagens, são os mesmos tipos de personagens? Acontece a história nos mesmos lugares? Então, tem narrador? Não tem? Quando acontece essa história? É mais antiga, mais atual? Façam essa análise, então, e com as suas palavras nesse espaço aí. Ok, gente? Então, espero que vocês consigam fazer a atividade com essa orientação inicial que eu dou para vocês. Qualquer dúvida, vocês entrem lá no grupo da turma e façam as perguntas. Tirem as dúvidas, tá, gente? Para o trabalho de vocês poder ser bem avaliado. Se cuidem aí com essa pandemia e espero que a gente volte bem, né? O mais importante é isso. Super abraço para vocês.